Oi pessoal, aqui é a Ká. Oi pessoal, aqui é a Pri. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre os roteiros mais procurados pelos au pairs para poder fazer a viagem nas férias e como planejar a sua viagem. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. Para começar, você deve pensar se você vai viajar sozinho ou com seus amigos. Tem várias opções. Tem gente que viaja com os amigos da região onde mora, com outros au pairs. Tem gente que viaja com desconhecidos, que monta grupo de viagem pelo Facebook, por exemplo. Tem gente que viaja com amigos do Brasil ou familiares que vêm visitar. Ou tem gente que viaja sozinho também e fica em hostel e consegue fazer novos amigos e conhecer novas pessoas. A segunda coisa a se pensar é se você vai através de tour ou se você vai montar o seu próprio roteiro. Geralmente, quando você monta o seu próprio roteiro, você tem mais opções de preços, de curtir o momento, de conseguir aproveitar mais a sua viagem de acordo com os seus objetivos. Você não depende de horário, de ônibus, de schedule do tour. Isso. E os tours comprados, ou os pacotes, eles geralmente são mais baratos, mas você corre o risco de não ser tão bom, porque geralmente eles são feitos de forma bastante apressada. Vai passar bastante tempo dentro do ônibus, andando de um lado pro outro. E às vezes Sim, e às vezes o seu objetivo é ver uma outra parte. Você não consegue ir pra lá porque o tour não demandou tanto tempo pra ver aquela parte que você queria. E você acaba perdendo, né, a oportunidade que você tinha, que você estava ali no lugar. E os tours, eles geralmente procuram visitar muitos lugares num período muito curto de tempo. Então, assim, é bem corrido. Eu, particularmente, prefiro fazer o meu próprio roteiro. Todas as viagens que eu fiz, eu planejei minuciosamente cada detalhe, cada dia, cada horário que eu ia estar em cada lugar. Eu também sou adepta dessa modalidade, mas é importante ressaltar que planejar uma viagem, para te montar o teu próprio roteiro, tem que dedicar tempo, pesquisar e fazer um bom planejamento. Porque, com o máximo de antecedência. Com antecedência, exatamente. Porque pode ser muito bom tu viajar com o teu próprio roteiro em vez de comprar o tour, mas se a viagem também não foi bem planejada, pode ser mal aproveitada. Pode ser uma grande furada. Exato. De um jeito ou de outro, boa parte do que faz a tua viagem ser um sucesso ou não são as pessoas com quem tu tá, seja as pessoas que foram contigo, ou as pessoas que tu encontrou e que tu conheceu lá, e a tua energia e boa disposição pra aproveitar e se divertir. Pra mim, o mais importante de se fazer viagens aqui é você planejar com o máximo de antecedência possível, que assim você vai conseguir preços excelentes, você vai pesquisar bastante, vai descobrir as melhores oportunidades, as melhores dicas pra você aproveitar ao máximo. Ainda assim, eu acho que o tour vale a pena pra quem quer muito conhecer um lugar e às vezes tá com tempo apertado, porque por infinitas razões, por exemplo, meu ano de au pair tá acabando e eu quero muito conhecer tal lugar, não tenho tempo e tô com pouco dinheiro. Aí o tour vale a pena. Ou também pra quem não tem muita ideia de como montar um roteiro de viagem, e daí volta aquilo que eu falei, de que tem que ser bem planejado e bem pensado pra não ser falho. Mas assim, o mais importante pra mim é realmente você fazer um roteiro antes de viajar. Se você chegar no lugar e lá sim você querer, onde eu vou, o que eu vou fazer, você vai perder muito tempo, né? Desde que o nosso tempo pra viajar é muito curto. Então é extremamente essencial que você vá com o roteiro sabendo aonde ir, quais são os melhores lugares pra ir. É importante que você pegue o máximo de dicas possíveis antes de ir com pessoas que já foram. Isso vai fazer uma grande diferença na sua viagem. Pra ilustrar, agora eu vou falar um pouco das experiências de viagens que eu tive aqui nos Estados Unidos. E eu também. Nossa! Eu assustei. Só eu que vou falar, mas eu não vou falar. Bom, meu primeiro destino aqui foi ir pra Miami e de lá pegar um cruzeiro pra Bahamas. Eu acho que esse é um dos destinos mais procurados pelos au pairs, porque é um destino barato, acessível, e eu acho que todo mundo que vem do Brasil já escutou aquela música Miami Beach. E com isso eu acho que tem a vontade de conhecer Miami Beach. Vai ter que colocar o cortezinho da música, né? Você vai ter que fazer isso. I'm in Miami, bitch. Mas eu acho que é um sonho de todo mundo conhecer Miami, até mesmo porque tem um clima bem parecido com o Brasil, é uma cidade de gente bonita, de badalação das boas. Eu não fiz Miami, mas eu fui pra Orlando, na Flórida, e foi muito legal também, era um sonho que eu tinha, e eu disse pra mim mesmo que eu não podia ir pros Estados Unidos e voltar pro Brasil sem ter ido pra Orlando, era must do que eu tinha que fazer. E foi muito legal, foi uma viagem rápida, fiz 5 dias nos principais parques, mas foi
um sonho maravilhoso. Em relação a fazer um cruzeiro, também é uma ideia extremamente acessível, porque no Brasil é muito caro quando você faz um cruzeiro saindo do Brasil, e aqui é um preço que cabe no bolso de au pair. Então vale a pena, porque é tudo incluso, bebida, comida. Geralmente são 5 dias e 4 noites, então é um roteiro que compensa demais. Você vai para em certos portos e conhece lugares divinos. Um outro destino bastante procurado pelos au pairs é a road trip pela Califórnia. Geralmente, essa road trip pela Califórnia inclui as cidades de São Francisco, Los Angeles, San Diego, Las Vegas e Grand Canyon e todas as praias no caminho. Tem cidades no caminho como Hollywood, Beverly Hills, Santa Mônica, Santa Bárbara, Malibu, todos são imperdíveis. Bom, eu acho que uma dica que a gente tem que passar é não ir pra Las Vegas nos extremos de temperatura. Eu, por exemplo, fui no inverno. E eu fui no verão. E os dois não foram tão interessantes. Eu, no inverno, não conseguia sair pra andar pela Strip tão famosa pra visitar os hotéis, porque estava ventando muito gelado, muito forte, então ficou inviável conseguir passear tanto e conhecer tantos hotéis como eu gostaria de ter conhecido. Eu também não consegui sair pra caminhar na rua e conhecer a Strip porque tava muito quente, não dava pra suportar o calor. Então o ideal realmente é tentar ir ou no Spring ou no Fall pra Las Vegas, porque Isso. lá é um deserto, então tem os extremos de temperatura lá, são realmente difíceis de se conviver. E uma conclusão que eu tirei da minha viagem é que talvez eu achei não tão interessante incluir Las Vegas nesse roteiro junto com Califórnia, porque Las Vegas te exige um pouquinho mais de tempo de poder aproveitar tudo que a cidade tem pra te oferecer, todas as festas que tu pode ir, e exige muita energia. Então, por exemplo, quando eu fiz essa viagem, eu fiz toda a costa da Califórnia primeiro e depois eu fui pra Las Vegas. Então eu cheguei em Las Vegas muito cansada e eu não tive energia pra aproveitar as festas e tudo mais. E pra mim já foi o contrário, eu comecei por Las Vegas porque eu fui para o ano novo, realmente eu gastei bastante energia lá pra poder continuar o resto da minha viagem, eu já tava bem cansada. Mas eu acho sim, como a Pri falou, vale a pena. Talvez seja interessante você fazer Las Vegas junto com Califórnia, sim, porque você já tá ali muito perto, principalmente pra gente que mora na Costa Leste. Mas é interessante se você conseguir voltar numa outra oportunidade só pra fazer Las Vegas, aí sim você vai conseguir realmente conhecer a cidade, conhecer os hotéis, conseguir desfrutar tudo que a cidade tem pra oferecer. Outra coisa muito legal que o programa de au pair te permite são as viagens de fim de semana que tu pode fazer para as principais cidades capitais ao redor do lugar onde tu mora. Por exemplo, eu fui em fim de semana para Washington DC e para Boston e foi muito legal, é muito fácil, muito acessível, com o teu salário da semana, da sexta-feira, pode fazer acontecer. Principalmente pra gente que mora na Costa Leste, todos os estados são bem perto. Então com isso a gente consegue viajar bastante e conhecer boa parte dos estados Unidos. Bom, então é isso, pessoal. Espero que a gente tenha ilustrado pra vocês um pouquinho sobre isso que perguntam demais pra gente, como é fazer viagem nos Estados Unidos e se cabe realmente no bolso de au pair. Se vocês gostaram, dê um like, façam os comentários aqui embaixo e se inscrevam no canal. E se você tem sugestões de temas ou perguntas gerais, perguntas genéricas sobre o programa de au pair, deixa aí nos comentários e a gente procura responder. Tchau! Tchau!